Olá, seja bem-vindo ao Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Mistério de Market Basing, do livro Os Primeiros Casos de Hercule Poirot. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto de uma outra forma. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. O Mistério de Market Basing. Ai, não há nada como o campo, não é verdade? Perguntou o inspetor Jepp, inspirando sofregamente pelo nariz e soltando o ar pela boca, na forma recomendada pelos entendidos. Ai, Poirot e eu concordamos plenamente. Tinha partido do inspetor da Scotland Yard a ideia de passarmos o fim de semana em Market Basing, uma cidadezinha do interior. Nas horas de folga, Jepp era um ardoroso botânico e discorria sobre flores minúsculas com estranhos nomes em latim, que eram pronunciados de forma ainda mais estranha, e com mais entusiasmo do que ele dedicava a seus casos. A grande vantagem está em não conhecermos ninguém aqui e também de ninguém nos conhecer, declarou Jepp. Só que a verdade não era bem essa, porque o representante da polícia local já tinha servido num lugarejo a uns 25 quilômetros dali, onde ele esteve em contato com o nosso inspetor devido a um envenenamento por arsênico. Entretanto, ele se mostrou tão encantado ao rever o grande homem que Jepp se sentia eufórico naquela manhã de domingo. O sol brilhava e as jardineiras da janela da sala de refeições da hospedaria estavam cheias de margaridas em flor. Os ovos com bacon estavam excelentes, e o café, embora não da mesma qualidade, era passável e bem quente. Ah, isso é que é vida, disse Jepp. Quando eu me aposentar, eu vou comprar um lugarzinho no campo, bem longe do crime. Le crime, il est partout, retrucou Poirot, se servindo de uma fatia de pão de centeio e franzindo o senho a um pardal que tinha pousado no peitoril da janela. Ninguém sabe o mal que se esconde no coração dos homens. Eu falei achando o momento apropriado para uma citação. Fez Jepp se recostando pachorrento. Eu acho que eu vou pedir mais um ovo desses e umas fatias de bacon. O que é que acha da ideia, capitão? Eu o acompanho. Eu respondi entusiasmado. E você, Poirot? Não se deve encher o estômago a ponto de impedir o funcionamento do cérebro. Pois eu vou me arriscar, disse Jepp sorrindo. O meu estômago é grande. Ah, e por falar nisso, está engordando um pouco, hein, Monsieur Poirot? Ei, a senhorita... Por gentileza, mais 2 pratos de ovos com bacon. Nesse momento, entretanto, um vulto imponente bloqueou a entrada. Era o guarda Pollard. Espero que não se aborreçam com essa interrupção, senhores, mas eu gostaria que o inspetor me desse uma mãozinha. Não, eu estou de folga, eu não quero nada a ver com o trabalho. Foi logo dizendo Jack. Mas o que é que aconteceu? Então, o inquilino da mansão dos Lake, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Bom, isso acontece, disse Jepp prosaicamente. Deve ter sido por causa de dinheiro ou talvez uma mulher. Eu sinto muito em não poder ajudá-lo, Pollard. Só que o problema é que, na opinião do Dr. Giles, ele não poderia ter se matado. Jepp pousou a xícara no pires. Não poderia ter se matado? E o que é que quer dizer com isso? É o que o Dr. Giles diz, repetiu o guarda. Segundo ele, é completamente impossível e ele não vê como pode ter sido porque a porta estava fechada à chave
E a janela também estava bem trancada. E ele insiste em afirmar que o homem não poderia ter se suicidado. Essa curiosa declaração resolveu o assunto. Desfizemos o pedido tentador de mais ovos com bacon e em poucos minutos estávamos andando a toda pressa em direção à mansão dos Slade, enquanto Japp ia fazendo perguntas ao policial. O morto se chamava Walter Protheroe, um homem solitário de meia-idade que tinha chegado a Market Basin há uns 8 anos e tinha alugado a velha mansão dos Slade, um casarão arruinado. Utilizava uma das alas da casa, servido por uma governanta vinda em sua companhia, que era a senhorita Clegg, uma mulher educada e bem conceituada na comunidade. E há poucos dias o Sr. Protheroe tinha recebido 2 hóspedes, um casal de Londres, o Sr. e a Sra. Parker. Nesta manhã, não obtendo resposta ao chamar o patrão e encontrando a porta trancada à chave, a senhorita Clegg se alarmou e telefonou para o médico e para o policial. E foram necessários os seus esforços conjugados para arrombar a pesada porta de carvalho. Eles encontraram o Sr. Protheroe caído no chão com uma bala na cabeça e a pistola na sua mão direita. Parecia um caso óbvio de suicídio. Só que, entretanto, depois de examinar o corpo, o Dr. Gillis se sentiu intrigado e tinha confiado as suas dúvidas ao guarda Pollard, que imediatamente pensou em Japp, deixando o médico no local e correndo para a hospedaria. Quando o policial acabou de relatar os fatos, nós chegamos à tal mansão arruinada, no centro de um grande jardim abandonado e invadido pelas ervas daninhas. A porta da frente estava aberta, e atravessando um vestíbulo nós chegamos a uma pequena sala onde se reuniam 4 pessoas. Um homem com uma indumentária espalhafatosa pelo qual eu senti uma antipatia instantânea, uma mulher também vulgar, embora atraente, uma outra mulher num sóbrio vestido preto, provavelmente a governanta, e um homem alto num paletó de tweed. Tinha um rosto inteligente e capaz que estava, obviamente, comandando a situação. Dr. Gillis, disse o policial, o inspetor Japp da Scotland Yard e seus amigos. O médico nos cumprimentou e nos apresentou ao Sr. e à Sra. Parker. Subimos com ele até o 2º andar, enquanto Pollard, obedecendo a um sinal de Japp, permaneceu de guarda embaixo. Atravessamos um corredor e chegamos ao quarto do morto. A porta arrombada continuava no chão. Nós entramos. O cadáver ainda permanecia no assoalho. O Sr. Protheroe fora um homem de meia-idade com cabelo das têmporas já grisalho e barba. Japp se ajoelhou junto ao corpo. E por que é que não o deixaram como estava? Ele resmungou. O médico encolheu os ombros. Nós julgamos que ele tinha se suicidado. Fez Japp. A bala penetrou por trás da orelha esquerda. Exatamente, disse o médico. É impossível que ele tenha disparado a arma. Ele não conseguiria torcer a mão direita para colocar a arma nesse ângulo. É uma impossibilidade física. Mas o senhor encontrou a arma na mão dele, não foi? E onde ela está? O médico indicou a mesa. Mas os seus dedos não estavam fechados em torno da coronha. A mão dele estava aberta. Então a arma foi colocada ali mais tarde, é claro, disse Japp examinando a arma. Só um cartucho foi disparado. Bom, vamos procurar impressões digitais, mas provavelmente só encontraremos as suas, Dr. Gillis. E há quanto tempo ele está morto? Morreu durante a noite, só que eu não posso precisar a hora, que nem esses fabulosos legistas das histórias de mistério. Mas eu acredito que esteja morto há umas 12 horas, mais ou menos. Até então, Poirot tinha permanecido silencioso ao meu lado, só observando o trabalho de Japp. Umas 2 vezes ele deu uma leve fungadela, como se o cheiro do ambiente o entregasse. Eu o imitei, mas eu não consegui perceber nada de anormal. O ar estava fresco e isento de odores. Só que mesmo assim, Poirot continuou a fungar como se seu olfato mais aguçado percebesse algo que me escapava. Depois que Japp se afastou, Poirot se ajoelhou junto ao cadáver. Ele não se interessou pelo ferimento.
e eu pensei por um instante que ele estivesse examinando os dedos da mão direita. Mas logo eu vi que o seu interesse se dirigia a um lenço enfiado na manga do casaco. Finalmente Poirot se levantou, só que os seus olhos continuaram presos ao lenço, como se ele estivesse intrigado. Jeppe o chamou para ajudar a erguer a porta. Então, aproveitando essa oportunidade, eu me abaixei e tirei o lenço da manga do cadáver e examinei-o com cuidado. Sabe, era um lenço simples, de cambraia branca, sem nenhuma mancha ou marca de qualquer espécie. Depois eu tornei a colocar o lenço no lugar, sacudindo a cabeça e admitindo a minha perplexidade. Meus companheiros tinham levantado a porta e estavam procurando a chave, só que sem resultados. Bom, isso daí fecha a questão, disse Jeppe. A janela está trancada por dentro, então o assassino deve ter saído pela porta e levado a chave. Certamente ele julgou que todos pensariam que Protheroe havia trancado a porta e se suicidado, e por isso ninguém iria notar a ausência da chave. Não concorda, Monsieur Poirot? Concordo. Mas teria sido mais simples e mais conveniente empurrar a chave de volta por debaixo da porta, porque assim pensariam que ela tinha caído da fechadura enquanto a porta tinha sido arrombada. É verdade. Mas nem todos têm as suas ideias brilhantes. O senhor teria sido o terror da lei se tivesse se dedicado ao crime, Monsieur Poirot. Mas e então algum outro detalhe que lhe chamou a atenção? Poirot, com um ar indeciso, correu o olhar pelo quarto e comentou com pouca convicção. Este cavalheiro fumava muito, não? Ah, sim. Deve ter fumado uns 20 cigarros na noite passada, disse Jeppe, examinando o interior da lareira e transferindo logo após a sua atenção para o cinzeiro. São todos da mesma marca e fumados pela mesma pessoa? Não nos levarão a nada, Monsieur Poirot. Je não insinuei tal coisa, murmurou o meu amigo. Ei, o que é isso? Disse Jeppe, indicando um pequeno objeto que brilhava no chão junto ao morto. É uma abotoadura quebrada? Mas a quem será que pertence? O Dr. Giles ficaria agradecido se descesse e chamasse a governanta. E o que é que nós faremos com os Parker? Ele está ansioso para partir, tem negócios para resolver em Londres. Eu imagino, mas eles terão que passar sem eles. Do modo como os acontecimentos se encaminham, ele vai ter problemas urgentes a resolver aqui também. Diga à governanta para subir e não deixe os Parker escaparem. Algum dos ocupantes da casa entrou nesse quarto hoje de manhã? O médico refletiu por uns instantes. Oh, não, ficaram no corredor enquanto Pollard e eu entramos. E tem certeza? Oh, sim, absoluta. O médico desceu. Sujeito capaz esse? Disse Jeppe com aprovação. Bem, gostaria de saber quem atirou nesse camarada. E, pelo jeito, foi um dos 3 ocupantes da casa. A governanta não deve ter sido, porque ela teve 8 anos para matá-lo se quisesse fazer isso. E quem são esses Parker? Tem um aspecto pouco respeitável. A senhorita Clegg entrou no quarto naquele momento. Era uma mulher magra, com cabelos grisalhos reunidos em um penteado severo e parecia calma e controlada, com um ar de eficiência que inspirava respeito. Em resposta às perguntas de Jeppe, ela explicou que estava na casa há 14 anos e que o Sr. Protheroe tinha sido um patrão generoso e delicado. Só havia conhecido o casal Parker há 3 dias atrás, quando haviam chegado inesperadamente. E, na sua opinião, o patrão não os tinha convidado e não pareceu satisfeito ao vê-los. A abotoadura que Jeppe lhe mostrou não tinha pertencido a ele, e ela tinha certeza absoluta disso. Quanto à pistola, o patrão sim tinha uma semelhante, e ela só tinha visto a arma uma vez há muito tempo, e não podia afirmar que fosse a mesma. Também não tinha ouvido nenhum tiro durante a noite, o que não era de se admirar, porque a casa era muito grande, e o seu quarto e também os aposentos do casal Parker ficavam na outra extremidade. Não sabia a que horas o Sr. Protheroe tinha ido para o quarto,
Ele ainda estava acordado quando ela se recolheu às 9h30. Também não era do hábito dele se deitar cedo. Costumava ficar acordado até de madrugada, lendo e fumando. Era um fumante inveterado. A essa altura, Poirot lhe fez uma pergunta. O seu patrão costumava dormir com as janelas abertas ou fechadas? A senhorita Clegg refletiu por um momento. Ficavam habitualmente abertas, pelo menos na parte de cima. Mas estão fechadas agora. Tem alguma explicação para o fato? Não, não a menos que ele tenha sentido alguma corrente de ar. Jep lhe fez mais algumas perguntas e deu permissão para ela se retirar. Em seguida, interrogou o casal Parker, um de cada vez. A senhora Parker estava nervosa e derramou algumas lágrimas enquanto o marido se mostrou loquaz e agressivo. Ele negou que a abotoadura fosse sua, mas como a sua esposa já tinha reconhecido tal objeto, essa negativa só piorou a sua situação. E como ele também negou haver estado no quarto de Protheroe, Jep julgou ter provas suficientes para pedir a sua prisão. Deixando Pollard de guarda, Jep se dirigiu ao centro para telefonar à sede da Scotland Yard, enquanto Poirot e eu nos dirigimos à hospedaria. Você está tão quieto, Poirot? Eu disse. O caso não te interessa? O contraire? Me interessa muitíssimo. Mas eu ainda estou no escuro. O motivo do crime me escapa, mas eu tenho certeza de que este Parker é um mau elemento. Eu disse. As provas circunstanciais contra ele são fortes. Só falta um motivo. E não notou nada de anormal? Nenhum detalhe em que Jep não tenha reparado? Olhei para ele, curioso. E o que é que está escondendo, Poirot? O que havia dentro da manga do morto? O lenço. Exatamente. O lenço. Os marinheiros aqui costumam andar com o lenço dentro da manga do casaco. Uma observação atilhada, Hastings. Mas não foi a que me ocorreu. E tem mais algum detalhe que eu esteja intrigando? Sim, eu fico pensando no cheiro daqueles cigarros. Mas eu não senti cheiro nenhum. Eu exclamei surpreso. Nem eu, cher ami. Eu olhei para Poirot sem saber se ele estava brincando. Mas a sua expressão era perfeitamente séria e ele franzia a testa. O inquérito judicial se realizou 2 dias depois. E nesse interim novas provas haviam surgido. Um vagabundo confessou ter pulado o muro da mansão para dormir no velho barraco de ferramentas do jardim, como já era o seu hábito, e declarou ter ouvido uma discussão acirrada por volta da meia-noite no quarto do morto, e parecia ser entre 2 homens. Um deles exigia uma quantia em dinheiro e o outro se recusava, revoltado. Escondido atrás do arbusto, ele viu bem os 2 vultos através da janela. Um ele reconheceu muito bem e tinha sido o dono da casa, o Sr. Protheroe. E o segundo ele identificou categoricamente como sendo o Sr. Parker. Então ficou claro que os Parker tinham vindo a Market Basin para fazer chantagem com Protheroe. Só que depois se descobriu que o verdadeiro nome do morto era Vandover, um ex-tenente da Marinha envolvido na explosão do cruzador Mary Todd em 1910. Provavelmente, então, Parker, ciente da culpa de Vandover, havia descoberto seu paradeiro e exigido dinheiro para se manter calado. O outro se recusou a pagar e, durante a discussão, tinha apanhado seu revólver e Parker, tentando tomar a arma das mãos dele, deve tê-lo matado e, posteriormente, tentado dar ao crime uma aparência de suicídio. Parker foi preso para aguardar julgamento. Na saída do inquérito, Poirot balançou a cabeça. Sim, deve ter sido assim. Ele murmurou para si mesmo. Sim, deve ter sido assim. E eu preciso agir com rapidez. Ele se dirigiu à agência do correio e mandou um bilhete pelo mensageiro especial. Mas eu não vi a quem estava endereçado.
Depois voltamos para a hospedaria, onde tínhamos passado um fim de semana tão agradável. Só que Poirot estava inquieto, andando de um lado para o outro e olhando pela janela. Ah, é que eu estou esperando uma pessoa, Hastings. Ele explicou. Será que eu me enganei? Ah, não, aí vem ela. Para o meu espanto, dali 1 minuto a senhorita Clegg entrou. Menos calma do que eu a tinha visto pela última vez e ofegando como se tivesse corrido. Eu vi medo no olhar que dirigiu a Poirot. Sente-se, mademoiselle, disse ele com brandura. Eu estava certo, não? E em resposta, a mulher estourou em lágrimas. E por que fez aquilo? Perguntou Poirot. Pourquoi? Eu o amava tanto e eu fui para a sua casa ainda menina. Ah, tenha pena de mim. Eu farei o que puder, mas entenda que eu não posso permitir que um homem inocente seja enforcado, mesmo se tratando de um velhaco. Ela ergueu a cabeça e disse num tom baixo. Talvez eu também não pudesse, afinal. Faço o que tem que ser feito. Ela se levantou e saiu quase correndo. Ela o matou? Eu perguntei perplexo. Poirot sorriu e sacudiu a cabeça numa negativa. Oh, não, Hastings. Ele se suicidou. Você se lembra de que ele usava o lenço na manga direita? Esse detalhe me mostrou que ele era canhoto. Então, com medo da desonra, ele se matou depois da discussão que teve com Parker. Quando a senhorita Clegg veio chamá-lo pela manhã e encontrou-o morto, se encheu de uma fúria insana, porque conhecia ele desde criança, como ela acabou de nos dizer. Os Parker haviam impelido o homem ao suicídio e eram assassinos a seus olhos. Então, subitamente, ela viu uma oportunidade de fazê-los pagar pela morte que haviam causado, e só ela sabia que seu patrão era canhoto. E o que ela fez? Mudou o revólver para a mão direita, fechou a janela, deixando no chão uma abotoadura que ela tinha pegado no andar de baixo, e saiu fechando a porta e tirando a chave. Poirot, você é magnífico! Eu exclamei num arrobo de entusiasmo. Deduziu tudo isso por causa de um lenço. E também por causa da ausência de fumaça de cigarros. Se a janela tivesse sido fechada durante a noite, com todos aqueles tocos de cigarro, o quarto deveria estar impregnado do cheiro enjoativo de cigarros apagados. Mas só que, ao contrário, o ar estava fresco, que foi aonde eu deduzi que as janelas só deviam ter sido fechadas há pouco tempo. E isso me forneceu uma linha de raciocínio interessante. O assassino não teria nenhum motivo para fechar a janela. Seria vantajoso para ele deixá-la aberta, para que restasse a possibilidade dela ter servido como meio de fuga, caso a hipótese de suicídio não fosse aceita. E também o depoimento do vagabundo confirmou as minhas suspeitas, porque ele não teria ouvido a conversa se a janela estivesse fechada. Esplêndido! Eu disse entusiasmado. E agora que tal um chá? Ah, você é mesmo inglês, disse Poirot com um suspiro. Acredita que seja possível conseguir um cálice de licor por aqui?